Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Vamos terminar a palavra domingo passado. Então, vamos parte 2 aqui da mensagem. Saindo do barco e vivendo o sobrenatural. Repete comigo: saindo do barco e vivendo o sobrenatural. Olha lá em Mateus capítulo 14. Vou ler de novo o texto. Até porque o que você comeu ontem de ontem você não vai lembrar. Então acredito que vou fazer a introdução de novo, né, pelo menos daqueles sentimentos que tem que ser tirado da sua vida. E aí nós vamos, né, partir para realmente a conclusão dessa mensagem. Então domingo passado eu li o texto de 22 a 31, então nós vamos ler de novo Mateus 14, de 22 até o 31. Diz: logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3, da madrugada, 4 da madrugada, depende da tua versão, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Repete comigo: caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, eu vou repetir, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. E o 32, quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus, Aqui a divindade que interfere, na natureza, só Deus. Eles reconheceram Jesus como vindo de Deus para poder operar esse milagre, esse sobrenatural. Feche teus olhos, por favor. Eu quero desafiar você a crer nessa palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil viver o sobrenatural. Eu sei que não é fácil, você receber milagres, coisas grandes, o poder de Deus, porque isso só é conseguido através da fé. E nós somos seres naturais, e a nossa natureza é tentar segurar a gente no natural, pedir para Deus aquilo que a gente merece. Então, se a gente se esforça um pouquinho, a gente consegue pedir. Mas eu quero dizer para você que o favor de Deus está sobre nós, que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, está neste lugar. Então você precisa crer. Então eu queria que você pedisse para Deus: Espírito Santo, aumenta a minha fé. Não é vergonha falar isso. Ore, fala: Deus, aumenta a minha fé. Eu quero ouvir a tua palavra e quero que isso, comece a gerar fé no meu coração. Aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Eu quero crer, eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero só contar a experiência dos outros. Eu não só quero contar milagre dos outros. Eu quero testemunhar os meus próprios milagres. Você precisa ter fé. Você precisa mover sem fé. Você precisa sair do barco. E para sair do barco você precisa de muita fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele entende aquele que o deseja de uma forma intensa e crê no poder dele sobrenatural, e aí é ativado o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, eu não confio em mim, Senhor, não confio na performance humana, mas eu confio na unção e na graça que o Senhor concedeu à minha vida. Por isso usa-me, Senhor, como um canal, simplesmente um canal desobstruído, que o Senhor flua em mim, através de mim, e que o Teu Espírito Santo, desde o começo dessa mensagem, comece a gerar fé, comece a mover as águas paradas dos Teus filhos, e que eles possam viver o sobrenatural, ter experiências grandes com o Senhor, e que eles consigam vencer a natureza humana, a limitação humana, através do poder que há no nome de Jesus, o poder que há na palavra de Deus. Faça isso conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crê de todo o teu coração, fala um amém bem forte. Amém. Aleluia. Irmão, você precisa crer, né? O cristão, ele precisa ter experiências de milagres, de sobrenatural com Deus. Eu entendo isso no meu coração, você precisa entender isso. Quem está falando, quem está pregando para você foi um homem que muito tempo da minha vida fui bem tradicional, né? Um homem muito, para não falar sem nenhuma, muito pouquinha fé, né? Eu achava que a gente tinha que fazer por merecer, a gente trabalha, a gente serve a Deus, e aí Deus, irmãos, escuta o que eu estou dizendo para vocês, vocês precisam mover no sobrenatural. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa entender o poder que há no nome de Jesus. Bom, nós estamos do lado mais forte, nós estamos do lado do Deus, Criador de todo o universo, que o poder da sua palavra criou todas as coisas, não é isso? Lê Gênesis, você já leu, não é possível que ninguém leu Gênesis aqui, e Deus disse, haja luz, Ele fala, as coisas começam a acontecer. Esse Deus que nós servimos, o Deus que nós vamos estar pregando aqui nessa manhã, né, que nós pregamos todo esse tempo nessa casa, Ele é o Deus do sobrenatural. Ele não age simplesmente com limitações, Ele é o Deus do sobrenatural. O poder da palavra dele é muito forte. Tudo foi criado pelo poder da palavra. E aqui nesse texto nós vemos a palavra de Jesus em ação. Pedro falou, se é o Senhor que está vindo aí sobre as águas, porque estava escuro e muito vento, ele não conseguia enxergar, e a voz de Jesus talvez não foi nítida para ele. Ele disse, se for o Senhor, manda aí ter contigo sobre as águas, porque uma palavra de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. E Jesus simplesmente disse para ele, venha. Deus está falando a esta casa, Deus está falando aos nossos corações, mas você precisa tomar uma atitude nessa manhã, de viver por fé e não por aquilo que você vê. Porque, irmãos, eu sinto de falar isso, eu temo de falar isso, mas eu não sei se as pessoas vão chegar até o fim, aqueles que frequentam a igreja, sem ter uma fé sobrenatural em Jesus. Porque a tendência é piorar esse mundo, a tendência é arrochar as coisas para nós, a perseguição, a imoralidade, tudo está ficando pior. A corrupção, as brigas nas famílias, crimes, violência, está piorando e vai piorar. Esse mundo vai de mal a pior. Mas escuta uma coisa, quanto mais as trevas vai ganhando o mundo, mais a luz de Jesus vai brilhando nos filhos da luz, naqueles que realmente vivem por fé. É um tempo onde a igreja vai ver o sobrenatural começar a acontecer, em reuniões de culto, em célula, aonde se reúne o povo de Deus. À medida que cresce as trevas, é aí que a luz de Jesus vai brilhar em nós, e os milagres e maravilhas vai começar a acontecer com mais frequência no povo de Deus. Mas tudo isso pela fé. Escuta uma coisa, não é automático. Não adianta ligar um botãozinho, porque Deus, Ele é poderoso, Ele vai fazer, mas precisa você ter atitude e fé. Deus sempre usou os homens deles para mostrar o seu grande poder. Homens e mulheres que viveram o sobrenatural é porque decidiram crer no poder da palavra de Deus. Então a tua fé
Se você pediu para aumentar a tua fé, essas palavras de Deus precisam entrar no teu coração. Tirar o medo, tirar a dúvida, tirar a incredulidade, tirar o teu orgulho, tirar a tua zona de conforto. Eu quero que Deus tire o chão de alguns aqui. Opa, falou aleluia. Não é fácil falar isso não. Você falou empolgado ou você entendeu o que eu falei? Falou, entendeu? Eu vou tentar com os outros agora. Eu quero que Deus tire o chão de alguns aqui. Fala, perdi o chão. Não é fácil não. Não é fácil. Mas para viver o sobrenatural, as coisas têm que sair do seu controle. Senão você nunca vai viver o sobrenatural. Porque tem gente que quer controlar tudo. Não, eu controlo as minhas finanças, eu controlo meu casamento, eu controlo meus filhos. Esse é o grande problema. Você só vai viver no raso. Porque o dia que as coisas começarem a sair do teu controle, aí vai no controle daquele que é todo poderoso, e aí você vai começar a andar sobre as águas. Porque o natural, quem faz é você, meu irmão. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Não espere que Deus vai fazer aquilo que é natural. O natural, quem tem que fazer é você. O que Ele está te chamando é para você sair do barco. A igreja precisa sair do barco. A igreja precisa mover no sobrenatural. Eu acredito que o cristão não pode viver toda a sua vida fora do barco. Eu acredito. Mas eu também acredito que o cristão que vive só dentro do barco, meu Deus, que tristeza, que vida cristã mais sem graça. Não teve nenhum momento radical. Teve uma vez que eu preguei sobre isso. Eu falei, andar com Jesus é andar de forma radical. Acho que eu lembro de ter pregado alguma coisa desse tipo. Estou lembrando dessa mensagem agora. É uma experiência, irmãos. Mover-se em fé, o sobrenatural, é adrenalina. É algo que a borboleta, ela de vez em quando mexe aqui dentro. Mas mesmo assim, quando vem o medo, quando vem as borboletas, quando dá um frio na barriga, você crê naquele que liberou a palavra. E aí você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Então eu acredito que o cristão não pode viver fora do barco. Mas o cristão precisa dar várias passeadinhas fora do barco. Para ser cristão verdadeiro precisa. Nós precisamos mover-se em fé. E eu disse bem rápido, a introdução de domingo passado. Sair do barco é exatamente isso, é viver o sobrenatural. Porque a nossa própria essência é natural. E a essência de Deus é sobrenatural. O natural de Deus, eu disse, o agir natural de Deus é sobrenatural para nós. Eu disse que Deus é o Deus do impossível. Agindo Deus, ninguém pode impedir. E aí eu disse que nós tínhamos que tirar alguns sentimentos. Eu falei vários textos, várias histórias da Bíblia, como Deus agiu de maneira sobrenatural. Não vou repetir aqui, está no site. Você não veio, você escuta essa palavra depois. Mas eu disse que nós devemos tirar, arrancar alguns sentimentos, ou vencer alguns sentimentos que nos prendem dentro do barco, que não nos deixa viver o sobrenatural, que não nos deixa viver milagres. E um deles, o primeiro deles, quem lembra, que está aí com a sua anotação ou lembra? É o orgulho. Segundo, o medo. Terceiro, quarto, nós precisamos sair do comodismo, gente. O conformismo tem levado as pessoas a viver sem propósito dentro da igreja. O conformismo tem prendido as pessoas dentro do barco. E ela só vai testemunhar de milagre dos outros, nunca vai falar o seu. Eu não quero fazer isso, mas se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem tem um milagre, não estou falando bênção de Deus que você tem vivido, mas quem tem um milagre mesmo, que as pessoas falam, uau, quem tem um milagre aqui para contar seu, que você viveu, que deu aquela borboleta, a dor, mas você recebeu o milagre pela tua fé. Eu não sei, talvez ficaria envergonhado de muitas pessoas aqui. Talvez alguns iam até mentir, levantar a mão, que ia contar o milagre, mas na verdade foi uma bencinha de nada. E é isso que eu quero mudar nessa casa. Que você entenda uma coisa: Deus não tem filho prediletos. Deus quer que todos nós vivamos o sobrenatural. Todos nós, todos nós. Então você aceitar as situações pequenas da vida é se conformar com o evangelho medíocre.
E a Bíblia me mostra que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para nós. O Evangelho não é uma coisa pequena. Então você se conformar com situações pequenas, com um mundinho, com essa vidinha que você está levando, é se conformar com coisa muito medíocre. Porque Deus tem coisas muito maiores para nós. Deus não quer que você viva de maneira limitada, mas de maneira ousada, crendo no sobrenatural dele. Amém? Então agora eu quero falar de algumas atitudes que te faz sair do barco e faz você viver o sobrenatural. A primeira atitude é decisão. Eu escolho. Isso está presente desde a criação dos anjos e dos homens. Deus deu o poder de decisão para o homem, que na teologia podemos chamar de livre-arbítrio. Deus colocou esse poder de decisão em nós. Então a primeira atitude para você viver o sobrenatural, para que você possa sair desse mundinho que você está vivendo, dessa vida conformada, medíocre, pequena que você está vivendo, é tomar uma atitude nessa manhã, é tomar uma decisão nessa manhã, é escolher. Eu decido viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu posso escutar um amém? É uma escolha. Deus, por mais que Ele possa, eu acredito que Ele faça com algumas pessoas, mas não é a prática que eu entendo da palavra de Deus e da vida cristã. Deus fazer você ir na marra viver o sobrenatural. Eu vejo Jesus expondo os discípulos em cada história da Bíblia, que não foi tudo contado em 3 anos. Se eu não me engano, João falou: olha, nós contamos alguns dos milagres, que se fosse contar tudo que Jesus fez, não cabia aqui em livro nenhum. Mas o tanto que nós temos aqui dos evangelhos, da vida de Jesus, da história de Jesus, do ministério de Jesus, eu vejo Jesus expondo os discípulos direto, para que eles pudessem ativar a fé deles e vivessem o sobrenatural. Quantos concordam comigo? Nesse texto é um motivo. Jesus insistiu para os discípulos entrar no barco. Por que Jesus insistiu? Porque queria ver eles sofrer mesmo, para que eles sofressem de medo, fazer tudo nas calças de medo. Era isso que Jesus queria. Jesus está querendo fazer os discípulos sofrer, é isso? Não. Da outra vez que ele dormiu no barco e veio uma tempestade, não era o sofrimento dos discípulos, era algo que eu e você nós precisamos entender. Que quando vem ventos fortes, quando Deus tira o chão nosso, Ele quer se mostrar um Deus todo poderoso, para que você viva o sobrenatural dEle, para que você possa confiar nele. Você precisa confiar nesse Deus, você precisa crer de todo o teu coração. A primeira atitude para você viver e andar no sobrenatural é ter uma decisão, uma escolha hoje. Eu decido viver o sobrenatural. Eu não quero mais simplesmente contar milagre dos outros. Eu quero viver o meu milagre, Senhor. Chega dessa vida cômoda, meu irmão. No barco estavam os 12 discípulos. Eu acredito que estavam os 12. Eu não sei o tamanho desse barco, mas o texto me fala que os discípulos, ele diz assim: em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos, no plural. Eu acredito que estavam os 12 ali. Mas eu te pergunto, foi os 12 que andou? Não foi os 12 que andou sobre as águas. Uma coisa é Mateus agora contar para nós o que aconteceu. A outra é chegar Pedro num culto desse. Imagina Pedro aqui agora. Falou: Mateus contou que andou, mas eu andei. É diferente, irmão. É diferente você escutar que os outros falar que uma picanha de Angus é boa demais, não precisa nem de dente, tem que comer aqui, ó. A outra coisa é você comer, experimentar. Chega até babado lá de falar. É diferente ou não é? É diferente. Então o que você precisa entender nessa manhã, o que Deus quer conosco, comunidade evangélica de Fernandópolis, nessa cidade, é que nós vivamos o sobrenatural. Você precisa viver o sobrenatural.
Deus está te chamando, sai do barco. Apenas um andou. Você tem a escolha hoje: ou fica no barco, ou vamos dar uma voltinha sobre as águas. É uma escolha. Eu acredito que tem muito crente que vai viver uma vida assim, ó. É por isso que tem crente que não se foca no céu. Numa ministração, num louvor desse maravilhoso, contemplando a beleza de Deus, a pessoa, ela está aqui para assistir um culto, então ela fica, meu Deus, será que não vai cantar a música que eu conheço? Não, senão... Porque você vem para assistir, tudo te incomoda. Mas quando você vem prestar um culto a Deus, quando você quer se mover no sobrenatural, as coisas é diferente, meu irmão. Eu digo para você, esses crentes rasos não vai chegar até o fim, não. É difícil completar a carreira sem fé. Foi isso que Paulo me mostra. Ele chegando no fim da sua vida, ele falou, já estou sendo como oferta de libação, já estou sendo derramado. Ou seja, eu estou morrendo. Mas uma coisa eu sei, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. E o mais importante, eu guardei a fé. Eu estou com fé. E ele disse o seguinte: agora eu tenho certeza, eu tenho fé que Deus vai me dar a coroa que Ele prometeu. Mas não só a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. Que homem de fé. Leia Apocalipse, as cartas. Aquele que perseverar até o fim, aquele que tiver fé até o fim, receberá a coroa da vida. Mas aqueles que parar no meio do caminho, não herdará, não terá a coroa. Você tem a escolha hoje. O que você quer? Porque eu sei que tem gente que é capaz de dizer aí no íntimo, falar, Jesus, olha, eu te amo, eu quero te adorar, mas eu quero viver essa vidinha minha, eu não quero me arriscar não. Eu não quero me arriscar, não quero. Eu não consigo, eu não tenho força para me arriscar. Eu te respeito, mas estou dizendo para você, não é uma decisão boa não. A decisão é você falar, eu escolho viver o sobrenatural de Deus. Sabe, eu quero gerar pessoas inconformadas nessa manhã. Inconformadas, eu não me conformo. Eu não quero me conformar com a mesmice, eu não quero me conformar com um pouco de Deus, eu quero mais. Eu sou inconformado, eu não quero contar só milagre dos outros, eu quero viver os meus milagres. Você precisa ser inconformado, meu irmão. Eu vou te dar uma ajudinha. Por favor, ninguém fica sem fazer isso. Pega na mão de alguém, chacoalha e fala assim: não se conforme com essa vidinha rasa. Mas irmão, fala com um cara de profeta aí, de profeta de Deus. Vira para o outro para trás, que ele está com ciúmes. Vira para ele e fala: não se conforme com a vidinha. Fala para ele: vamos viver o sobrenatural. Aleluia. Eu lembro quando o anjo chegou para Gideão, falou: homem forte. Gideão estava dentro de um poço, malhando o trigo, porque os inimigos tomavam tudo deles. Vai na tua força, eu vou te usar. Gideão era inconformado, aí ele já chega diante de Deus e fala: se o Senhor é isso tudo, por que nós estamos sofrendo tudo isso? Parece um desrespeito, mas não é desrespeito. Deus está à procura de homens inconformados, que não quer viver no raso, mas quer ver o sobrenatural de Deus. Gideão falou: se é o Senhor que é, por que nós estamos sofrendo aqui? Está sofrendo por causa do pecado, mas ele era inconformado. Ele falou: eu quero as histórias que os meus pais contavam, que o Senhor é um Deus de milagre, eu quero viver novamente. E ele viveu. Homens e mulheres inconformados simplesmente com a natureza humana. Eu quero mais, eu quero viver o sobrenatural, eu quero andar sobre as águas. Se as águas não for o suficiente para mim andar por cima, eu creio que ela vai se abrir e eu vou passar de pé enxuto, mas eu vou viver o sobrenatural. Irmão, tem vezes que Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas Ele vai te livrar lá dentro, aleluia. Tem vezes que Ele não vai te livrar da fornalha, mas lá dentro Ele vai se mostrar poderoso e o sobrenatural vai acontecer. É hora de viver tudo que Deus tem para nós como igreja, como pessoa. Pedro decidiu: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E pelo poder da palavra de Jesus, Jesus disse: vem. Aí o que aconteceu? O texto diz assim, vamos lá: se realmente, versículo 28, se é realmente o Senhor,
ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Versículo 29, respondeu Jesus: venha. Aí na parte B do versículo 29, então o anjo pegou as pernas de Pedro, pôs as pernas dele e jogou ele para dentro do mar. É isso que está escrito aí? Não. E é aqui que muito crente erra. Está sendo liberada uma palavra aqui nessa manhã, pelo profeta dessa casa. Você fala, então, se Deus quiser vai acontecer. O anjo vai ter que me levar, Deus vai ter que fazer acontecer. Ei, a escolha é sua. Simplesmente ele fala, venha. Quem tem que sair é você. Não foi o anjo que pegou ele, empurrou. Não foi, porque tem gente que quer. Tem gente que quer que isso aconteça. Eu só vou se o anjo me jogar, se Deus descer lá em casa, no quarto aqui, e na minha frente uma luz brilhar, ele fala, ele precisa de um sinal muito grande. Vai ficar pedindo, irmão. É por isso que muito crente começa a jejuar e para, começa a ter marca um horário de oração, ele começa um mês, depois ele para. Sabe por quê? Porque as pessoas estão querendo começar a fazer um negócio para Deus já fazer do jeito dele. Agora Deus vai ter que visitar meu quarto, vai ter que chacoalhar o quarto, o teto vai chegar até, vou ter que mexer na estrutura. A decisão é tua. Quem desceu do barco foi Pedro. Você está entendendo? Ele falou, venha. Jesus falou, venha. Ele decidiu. A escolha é sua, meu irmão. A escolha é sua. Você tem que decidir sair do barco. Não foi um anjo que puxou Pedro. Bom, para decidir, você vai ter que renunciar à segurança. Eu disse domingo passado, o lugar mais seguro mesmo no meio da tempestade ainda era o barco. É ou não é? É ou não é? Mas o barco está afundando. Mas ainda o mais seguro é dentro do barco. É loucura andar por sobre as águas. Mas Pedro é sanguíneo, ele sabia nadar, talvez ele poderia, né? Não. Ele decidiu. Ele escutou uma palavra, Jesus dizendo, venha. E não foi com esse negócio. Tem gente que quer que Jesus fale com detalhes igual a mulher. Pedro, você vem mais para a direita, porque aqui você vai pegar menos quebra-mola nessa onda. Só que é o seguinte, desce com o pé direito. Irmão. É o seguinte, você dá 3 e dá glória a Deus. No quinto você dá uma rodopiada. Não! Venha, Pedro. E o texto me mostra que foi um silêncio. Não muito, porque o vento devia estar forte. Mas a decisão que eu estou pregando nessa manhã para você e para mim, a decisão é pessoal, é sua. Ou você vive esse mundinho, esse evangelho raso, ou você vive realmente o evangelho de poder. Dunamis é o evangelho de Deus. Escolha hoje. A decisão é sua. Você tem que escolher. Para decidir isso, é preciso renunciar à segurança humana. Você precisa abrir mão do seu mundinho, do seu conforto, da área de conforto e segurança que você estabeleceu para você. Falei domingo passado, mas eu quero repetir, isso aqui aconteceu muito comigo, por isso que eu estou falando isso para você. Eu entendo isso que eu estou falando. Foi 2, 3, 4 anos recebendo promessa de Deus, mas promessa grande, que para mim era muito grande. Eu recebi as promessas, eu falei para você que eu tremia, algumas vezes caía no chão de tanta unção, de não acreditar que aquilo ia acontecer. Deus, amém, vai acontecer. Eu ficava assim, então o anjo vai fazer acontecer. Não, Deus vai fazer, mover tudo por meu, como se eu fosse o sangue azul. Deus vai fazer tudo. Ele mandou, Ele liberou a palavra, então agora Ele faz tudo. Ei, presta atenção, Ele libera a palavra, agora eu tomo uma atitude. Eu decido crer naquilo. E foi o dia que eu decidi crer. Falei, Deus não errou comigo não. Eu não sou capacitado. Mas se Ele chamou, Ele vai capacitar. Se Ele diz que vai ser grande, é porque vai ser grande. Se Ele diz que o ministério é influente, vai ser influente. Se Ele diz que eu vou ser influente, uma luz a brilhar na escuridão e nas autoridades dessa cidade, isso já começou a acontecer. Não vou contar para vocês, mas já começou a acontecer. Então eu decidi crer, eu decidi. Mas eu não posso decidir por você.
Eu não posso decidir para minha esposa, eu não posso decidir pelos meus filhos. Cada um tem que decidir nessa manhã. Eu decido viver o sobrenatural. E não é fácil descer do barco. Não é fácil. Mas é preciso na sua vida cristã. Irmão, você tem que pelo menos uma vez descer do barco. Eu entendo isso. Não é possível que o cristão viva dentro do barco. Ah, pastor, mas o melhor é que tem um texto que Jesus, quando entra no barco, as coisas... Eu sei, mas Jesus tem que estar no teu barco sempre, irmão. Eu estou falando de mover no sobrenatural. Tem circunstâncias que o vento bate contrário contra nós. É uma enfermidade, é uma morte, é o casamento, é os filhos, é o desemprego, é a recessão. Todos nós estamos sujeitos a dificuldades, a problemas, a tempestades muito fortes. Mas você decide viver o sobrenatural, ou se entregar e afundar a sua fé, naufragar na fé. Você não pode se conformar com as coisas naturais. Viva o sobrenatural. Quem pode dizer amém? Segunda atitude é ousadia. Eu vou andar sobre as águas, não importa a força do vento. Eu vou ser ousado. Eu decido crer. As pessoas que viveram o sobrenatural, elas precisaram ousar. Elas precisaram lutar contra a razão. Viver o sobrenatural precisa de ousadia. Faz uma oração rápida, fala assim: Deus, me dá ousadia. Lembra que eu falei domingo passado? 1 Timóteo. Foi até o texto que errou, não foi? 1:3, 1:7. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de ousadia, de poder. Crente precisa ser ousado. Apareceu endemoniado, sai em nome de Jesus. Eu estou passando uma escassez financeira, eu creio na provisão do céu. Estou enfrentando uma luta no meu casamento, eu vou vencer. Eu estou tendo uma enfermidade, Deus vai me curar. Se não me curar, Ele vai me sustentar para viver feliz e sem dor até o fim da minha vida. Você precisa ser ousado. Elias orou para não chover, irmão. Tem que ser ousado ou não tem? O cara levantar a mão para o céu e falar: não vai chover, 3 anos e meio, não vai chover. A gente não é ousado. Quer ver uma coisa? Quantos? Teve um ano que a gente começou a orar, a seca estava muito grande, né, uma estiagem violenta. Nós começamos a orar para a chuva. Eu não vi ninguém vindo segunda-feira na reunião de oração com um guarda-chuva. Porque a gente ora, fala: vamos orar. Não, pastor, mas eu não preciso de guarda-chuva. Se chovesse, eu ia sair na chuva, adorando a Deus. Amém, você tem uma fé diferenciada, então eu te entendo isso. Mais uma vez, tem uma historinha, eu não sei se ela é real, talvez é só para ilustrar para as crianças. Eu ouvi essa história que a mãe falou: filho, nós vamos orar por chuva lá na igreja hoje. Vamos crer que Deus vai mandar chuva. Aí o menino já correu, buscou um guarda-chuva. Menino, onde você vai com esse guarda-chuva? A mãe estava com fé que ia chover? Estava nada. Mas a criança, se nós vamos orar, vai chover. É lindo demais. Segunda-feira nós saímos aqui da reunião, né? Estava uma seca, tal, estava mudando. Acho que foi que esse dia que eu falei: nossa, Deus precisa mandar uma chuva. Nós nem oramos, né? Acho que não tivemos aquela oração de fé. Aí, para minha surpresa, na segunda noite, aí eu só agradeci. Falei: Senhor, não preciso nem fazer aquela oração bonita. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, move os céus. Não, só falei: Deus, nós estamos precisando de chuva. Deus podia mandar uma chuva para nós. E aconteceu. Eu fiquei alegre com aquilo. Falei: Deus, eu te agradeço. Pastor, mas você está falando que é porque você falou isso, choveu? Eu falei: não quero saber se vocês acreditam ou não, mas no meu espírito eu agradeci a Deus. Agradeci. Nós estávamos numa reunião de liderança há muito tempo atrás. Quem estava lá nesse dia? Uma chácara aqui do Nossa, né? Só um estava? Patrícia, 2? Ah, tinha mais gente.
Você lembra disso? Ela estava no meio do campo, irmão. Irmão, mas estava seca. Põe seca nisso. Nós começamos a clamar, era uma reunião de liderança. Na época a gente estava querendo levar esses líderes a pregar na vida deles, a ensinar, a gerar realmente fé no coração deles. E nós decidimos orar por chuva naquele tempo. Eu estava no meio do gramado, lá num campinho. Começamos a orar. Deus, manda chuva, Senhor. Irmão, só ali onde a gente estava começou um negócio diferente. Começou assim, ó. E a oração acho que foi parando, porque o povo falou: irmão, começou a chover. A alegria foi tanto que nós corremos. Corre que aí vem chuva. E choveu. Aí nós ficamos sabendo, sabe onde choveu? Só ali. O dono da chácara nem agradeceu nós que molhou a horta dele, o campo dele. Ah, pastor, o senhor está viajando? Estou viajando na fé. Tem que ser usado, irmão. Quer ver outro? Na marcha de oração. Irmãos, aquilo para você não é nada, mas para mim é um desafio violento. Grande, mas grande. Tudo montado, camiseta tudo comprado, o povo tudo no fogo. 3 horas, minha esposa marca o Ministério Louvor para ensaiar lá na praça, na carreta de som. E lá, e eles cantando, e eu debaixo de uma tendinha lá com o irmão do som, Paulinho. Irmão, e a água caindo. 3, 4 horas, 5 horas. Foi Jesus. Irmãos, aquilo ali que desafiar eu. Mas eu estava possuído pelo Espírito Santo. Não entreguei os pontos, não. Eu falei, não, é de Deus, não marcamos isso. Deus vai parar essa chuva, só vai chover depois que nós terminar tudo. Eu estava com uma fé, irmão, não vai acontecer. E eu lembro naquela época, né, as pessoas mandando a previsão do tempo. Olha, tá aqui, tá abrindo, não sei o quê. Minha esposa acompanhando aquilo e a outra falando. E eu falei, não vai, nós vamos. Quem estava aqui sabe disso. Até aos 45 da prorrogação, não era o segundo tempo, não. Eu estava aqui dentro. Falei, não, vamos ter que sair para fora. Talvez nós ficamos 2, 3 minutos aqui, oramos, incentivamos um povo. Nós decidimos sair. E era aquela vez que a gente começou a pegar alimento, né? Tinha um caminhão lá, a gente começou a pôr alimento dentro. O povo entrava para dentro, punha alimento e entrava. Chegou o caminhão de som. Eu falei, Deus, nós vamos sair, eu creio. Vai parar. Na hora que o povo começou a sair, irmãos, estava aquela garoinha. Na hora que nós começamos a sair, parou a chuva. Mas o melhor está por vir. Um arco-íris assim, ó. Deus falando para nós, eu tenho uma aliança com essa igreja. Eu tenho uma aliança com essa casa. Não vai chover. Pode abençoar essa cidade. Aleluia. Ousadia. Se não tivesse ousadia, irmão, tinha desmarcado. Acessa a liderança. Falei, irmão, não vai ter jeito. Vamos deixar para o próximo sábado. Pronto, marca de novo a carreta, enfim, paga dobrado, mas vamos fazer outro. Não. E essa também foi a mesma situação. Mas aquela para mim foi eu já estava com as costas já mais. Então essa outra foi mais fácil de enfrentar. Também estava chovendo, mas a primeira, irmãos, é que essa segunda não choveu como choveu aquela. Na verdade não é a primeira marcha, né? A primeira que aconteceu isso da chuva. A gente tem que ser ousado. Quer ver outra? Eu estava lá em Josué, no meu escritório. Josué capítulo 1, versículo 3. Deus disse para Josué, Josué, eu prometi para Moisés, aonde pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Eu estava sentado na minha cadeira, o Espírito Santo, Deus falou no meu coração, mas falou muito forte. Falou, levanta dessa cadeira agora e vai pisar naquele terreno. Eu falei, tem carrapicho. Está cheio de mato. Você está rindo porque não é você, irmão. Nessa hora você pensa tudo para fugir de Deus. Você quer dar um monte de desculpa esfarrapada. O Espírito Santo falou, levanta e vai pisar. Eu falei, Deus, mas ainda tem vizinho que está reclamando que tem um monte de coisa ali, que tem lixo, tem não sei o que, tá. Esse povo vai achar que eu sou louco pisando lá no meio do mato.
levanta e vai pisar, porque eu vou te dar esse terreno para vocês. Vou. Quem me conhece sabe que essas coisas não é fácil, não. Uma coisa é a gente pisar aqui com um monte de gente. Na reunião de oração, Deus falou para mim: leva esse povo para pisar lá. Bom, se for eu, pelo menos todo mundo orou, né? Não foi a minha fé que enfraqueceu, foi desse povo que foi lá e não tem fé para orar. Então, com mais gente é mais fácil. Agora, vai lá você, rapaz. Vai lá, Marcos. Pisa lá, porque eu vou dar esse terreno para vocês. Vocês sabem da história. O terreno de cá já estava negociado. Tudo certo. Aconteceu um problema, né? Mas como era de Deus, deu tudo certo, mas demorou demais. Aquele lá, que era muito mais caro, talvez impossível na nossa realidade financeira, facilitou certo. Deus agiu no sobrenatural. Passamos a escritura antes do outro, porque Deus falou: eu vou te dar, e fez questão de me provar. Não precisava, mas para mostrar para toda a igreja que aquele que eu fui pisar saiu muito primeiro a escritura, o registro, do que o outro que estava já negociado há muito tempo. O outro nem negociado estava ainda, mas ele disse: eu vou te dar, vai lá e pisa, seja ousado. Quem quer ser ousado aqui? Tem que sair do barco, tem que decidir renunciar à segurança humana. Abre mão e seja ousado. Davi contra Golias, eu já falei, foi ousado ou não foi? Todo mundo com medo, mas ele foi ousado. Josué capítulo 1 versículo 9 diz: não fui eu que lhe ordenei. Deus está fazendo uma pergunta para Josué: não foi eu que te ordenei? Ele diz: seja forte e corajoso, não seja medroso, Josué, não temas. Pode gritar com essa muralha que ela vai cair, pode pisar a planta dos teus pés, porque eu prometi e eu sou fiel para cumprir. Não foi eu que te prometi? Deus está falando para Josué, não foi eu. Então apenas você precisa tomar a decisão e ser corajoso, ousado. Não temas. Está lá em Josué capítulo 1 versículo 9. Pode pôr para mim, fazer um favor. Assim: não fui eu que lhe ordenei, rapaz. E Deus está falando ao meu coração: não foi eu que falei para fazer esse templo grande. Eu vou completar essa obra, Marcos. Creia. Eu creio em todo o meu coração, irmãos. É impossível, mas para Deus nada é impossível. Não fui eu que te ordenei, Josué. Deus está falando para ele: apenas seja forte, ousado, tome a decisão, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem pode falar amém? Amém. Terceiro e último, fala assim: fé. Irmão, sem fé você não vai viver o sobrenatural. O homem de fé enxerga coisas que o homem natural não enxerga. Escuta o que eu estou dizendo para você. A fé não é cega. A fé tem olhos. Ué, pastor, o senhor está meio maluco, porque Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que eu não. Você não vê com as vistas, com os olhos naturais, mas se abre os olhos espirituais. O homem de fé enxerga além do natural. É. Eu lembro também quando eu entrei nesse salão, que nessa época era uma serralheria. Irmãos, quem conhece, nós passamos o vídeo lá, não sei se deu para perceber como era isso aqui, meu Deus. Nós estávamos vendo vários salões, mas quando eu entrei, toda a terra ali na frente, né? Entrei por aquele portão, quando entrei nesse salão, todo preto de serragem, é isso que chama, de ferro, né? Tudo preto. A pia do banheiro era branca quando colocou, mas ela estava preta agora, o novo modelo, design arquitetônico. Estava preta a pia, o vaso. Falei: meu Deus, como é que faz as coisas aqui? Mas eu olhei para cima, eu lembro que eu olhei. Aí na época eu falei para a dona, falei: é aqui. E é aqui. E é aqui. É aqui que vai ser. É aqui o milagre. Então o homem de fé ele enxerga muito mais à frente do que um homem natural. Tem um versículo, João 8,56, que Jesus diz assim: Abraão, olha que lindo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Meu Deus, quantos e quantos anos Abraão viveu antes de Jesus?
Põe para mim, porque é perigoso o povo não acreditar, porque é um versículo. Precisa ter fé. João 8,56 diz: Abraão, vosso pai, porque estava ali discutindo com aqueles fariseus ali. Nós somos filhos de Abraão. Você é um impostor, perseguindo Jesus, querendo matar Jesus. E Jesus falou para ele: olha, o vosso pai, o Abraão que vocês estão falando, ele viu o meu dia e se exultou, se alegrou, porque ele viu muito à frente da sua época. Ele sabia que o Messias viria, o Salvador do mundo viria. E é eu aqui que estou falando com vocês. Os fariseus não conseguiam entender isso. Mas um homem de fé, por isso Abraão é o homem que é chamado como o pai da fé. Ele conseguiu ver Jesus e se alegrou. O homem de fé, ele enxerga muito mais além do que agora, além do tempo. Sabe por quê? Porque Deus está acima do tempo. Deus não está preso a tempo. Deus, ele já pode te ilustrar, né, te mostrar com os teus olhos espirituais aquilo que já é realidade lá na frente, porque para Deus já é realidade. A tua vitória, o teu sucesso, a tua bênção já é em Deus. Você precisa só tomar posse dela, e se toma pela fé. Pela fé. A fé te leva a enxergar o impossível, o improvável. As limitações, você não precisa de fé, irmão. Não precisa de fé para você ver as limitações. Você não precisa de fé. As limitações são naturais. Eu quero dizer uma coisa: a fé só cresce e só se desenvolve para que você viva o sobrenatural nos momentos de incertezas, instabilidades e quando você perde o chão. É por isso que não é fácil viver o sobrenatural, porque na verdade a gente quer ter segurança. A gente passa a vida toda nossa querendo uma estabilidade. É verdade ou não é? A gente não busca uma estabilidade financeira? A gente não busca uma estabilidade dos filhos? A gente não busca uma estabilidade no casamento, onde, né, falou, glória a Deus, já faz, com essa semana deu acho que 1 mês e meio que a minha esposa não briga. Glória a Deus, né? Todo mundo está procurando uma estabilidade na vida, seja ela financeira, seja com o filho, seja no casamento. Nós corremos atrás de segurança. Fazemos previdência, segurar o nosso futuro, seguro de vida para se morrer. Tem marido que não faz porque fala que a esposa não merece. Então não fazer seguro não, se eu morrer ela se explode, ela vai trabalhar, se vira. Mas tem um cara que é mais consciente, ele já faz para deixar a esposa bem, né? Falou, olha, vai ficar muito melhor, porque agora sem eu e com dinheiro. Porque tem cara que ama a esposa e sabe que ele atrapalha, né? Então já faz um seguro de vida, fala, pelo menos vai ficar bem de uma vez. Sem eu e com dinheiro, com o meu seguro. Não é o caso da minha esposa, que ela está até chorando que eu falei isso. Ela não quer que eu vá, mas nem. Ela quer que eu fique até o fim, aleluia. Amém. Escapei, está vendo como é que é bom ter fé, irmãos? Então eu quero que você entenda que quando a instabilidade veio no seu barco, veio na sua vida, para de reclamar e murmurar. É a prova que Deus está te dando e a oportunidade de você viver o milagre, o sobrenatural. É aí que o crente erra e peca e perde, porque ele começa a reclamar e murmurar. Oh céus, oh vida, só eu. 1000 cai à minha direita, 10.000 a direita é aqui, esquerda aqui, e só eu sou atingido. Tem crente muito deprimente demais da conta, irmão. Você não sabe o Deus que você está servindo, não é possível. O Deus que nós servimos é o Deus dos milagres, o Deus do impossível. Ele age no sobrenatural. Para Ele fazer o sobrenatural na sua vida é natural para Ele. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Não parece que Deus, ele brinca com a gente. Porque Ele chama aqueles que não são, para confundir os que pensam que é. A sabedoria desse mundo, diante de Deus, é loucura. Deus chama iletrados,
para mudar toda a história do mundo. Chama pescadores para mudar toda uma história da humanidade. Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Entenda isso de uma vez por todas. Já nem sei onde eu estou, mas vamos seguindo. Estou no sobrenatural mesmo. Mas lembra de Abraão, irmão? Eu lembrei agora que eu ia falar. Obrigado, Espírito Santo. Estou andando sobre as águas mesmo, aleluia. Deus falou para Abraão: vou fazer você pai de multidão. A mulher dele podia ter filho? Não. Aí com 100 anos, que homem que faz filho? Com 100 anos. E com a mulher estéril? Bom, parece que Deus, ele fala, não está certo. Será que Abraão avisou? Falou: Deus, mas o senhor sabe que já não vem aqui. Por mais que eu goste. E outra coisa, vai se o milagre acontece comigo. É uma unção. A minha esposa, ela é estéril. O que você precisa, Abraão? É simplesmente crer, tenha fé. Seja ousado, vai trabalhar, que vai acontecer. Irmão, tem que ser ousado. Vai para cima da Sara, cerca ela, que o milagre vai acontecer. Aí nasce Isaac. Sacrifica o teu filho, Abraão. Meu Deus, Deus está de brincadeira. Não, Deus não está de brincadeira. Tudo isso me mostra que Ele quer que eu e você possamos experimentar a presença sobrenatural dEle. Está na hora de parar de se conformar com essa enfermidade, com essa depressão, com essa vidinha que você está levando. Viva o sobrenatural. Isaac, a mulher dele era estéril, irmão. Não é brincadeira não, é sério. Aí depois nasce o Jacó. Aí ele apaixona por Raquel. Raquel era. Como é que pode chamar um homem que seria pai de multidão, que as esposas tudo era estéril? Porque não é por mim e nem por você, mas é pelo Deus do impossível. Quando eu creio, o milagre acontece e o sobrenatural eu vou viver. Aleluia! Não depende de mim, depende de Deus. Para que você viva o sobrenatural, é preciso haver uma condição de incapacidade e descontrole natural. Porque aquilo que você controla, você não precisa de fé. Então a gente está doido para controlar a nossa vida. Mas eu quero te contar um segredo. É melhor entregar o controle na mão de Deus. Vai por mim. Porque quanto mais eu tento controlar as coisas, parece que as coisas não andam direito. Mas quando eu decido entregar para Deus e crer no sobrenatural, os milagres começam a acontecer. Entrega hoje. Entrega hoje o trono do seu coração. Entrega hoje o comando. Tem uma cabine de comando aqui dentro do seu coração, ó. Ou é aqui? Não sei agora. Duas que está ligada, a mente com o coração. Tem uma cabine central aí. Entrega isso para Deus hoje, que você vai viver o sobrenatural. Para de querer controlar as coisas. Então nós lutamos a vida inteira para ter controle, e Deus simplesmente está querendo tirar o nosso controle. Ele nos chama para viver algo sobrenatural. Fala para Deus, mas eu não tenho condição. Exatamente, meu filho. Quando você fala que não tem, é aí que vai acontecer. Deus não é do contra, mas parece que é. Quando você fala, agora eu não quero mais. Não, agora você está preparado para receber, porque acabou o teu orgulho, a tua prepotência. Agora eu vou fazer através de você. Você não vai ficar com a minha glória, porque a glória vai ser minha agora. Aleluia. Tem gente que quer muito uma coisa, quer muito, muito, muito.
Ele vai até se arrebentar. Quando ele fala, agora não quero mais, não quero. Agora ele fala, agora você toma. Que agora o que vai acontecer é milagre, não vai ser por você. Que agora você já desistiu desse orgulho e prepotência tua. Esse nariz empinado seu. Foi isso que aconteceu com Moisés ou não foi? Estou falando besteira? Não, Moisés foi lá e já matou um cara. Já matou um egípcio, falou, já enterrou o cara na hora. Falou, agora meu povo vai saber que eu vou ajudar eles a libertar, eu vou libertar eles da escravidão. Ó, descobriu que ele tinha matado, ele fugiu, mas ficou 40 anos. Moisés não queria mais não. Moisés já estava casado com a esposa, com o filho, já estava lá tranquilo. Aí vai Deus lá numa sarça pegando fogo que não se consumia. Chega aqui, Abraão, só que tira a sandália, meu filho, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Vai lá libertar o povo. Não, peraí, Deus, está de brincadeira. Há 40 anos eu estava, tomando uns negócios. Igual o Dedé. Moisés falou, aqui 40 anos atrás estava assim, Eu falei, então, é exatamente isso, meu filho. Você queria fazer na força do teu braço. Agora você não vai mais na força do teu braço. Quem vai fazer sou eu. Você só vai abrir a boca. Eu vou ser a tua boca. Você, na verdade, vai ser a minha boca. E o milagre vai acontecer. Como vocês estão entendendo? Quem está gerando fé aí? Eu vou viver o sobrenatural. Deus tem um grande propósito com a sua vida. Pode subir o ministério aqui de louvor. Fala assim, o justo vive por fé e não por vista. A fé é contrária à zona de conforto. A fé é contrária. Obrigado, irmão, repetiu. A fé é contrária à zona de conforto. Lembra que nós falamos? O orgulho, o medo, a incredulidade e a zona de conforto. Você precisa romper com tudo isso. Infelizmente, muitos cristãos nunca vão viver o sobrenatural. Vai contar só o milagre dos outros. Porque um dia lá na comunidade contaram um milagre. Aconteceu um milagre. Deus fez um milagre financeiro naquela igreja. Olha, irmãos, o milagre que Deus fez naquela igreja. Era melhor você contar assim, eu desafiei a minha fé, o Espírito Santo desafiou, eu fiz uma oferta tão grande naquela igreja que eu fui desafiado por Deus. E não só a igreja prosperou o milagre, mas eu recebi o meu também. Hoje eu tenho a prosperidade. Mas você pode contar o dos outros. Nossa, Deus fez um milagre financeiro naquela igreja. Você que sabe, legal. Mas você pode viver os seus próprios milagres de sobrenatural. Depende de você. Algumas vezes você vai precisar sair do barco, sair dessa zona de conforto. As dificuldades, as tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida é a oportunidade que Deus te dá para viver o sobrenatural. Eu quero, já indo para o fim, quero que você entenda que a fé te faz enxergar por um ângulo diferente. Me permita usar vários textos, porque eu creio que é assim que a gente tem que pregar, cheio de Bíblia e ponto final. Amém? Você pode falar amém? Obrigado pelo apoio de vocês. Às vezes alguém já falou, pastor, o Marcelo está cheio de versículo, não está dando para acabar no horário. Eu falei, acaba no horário, tenha fé. E leia tudo. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir a minha voz, é ouvir a palavra de Deus. Então me permita usar mais esse exemplo. Na verdade vou usar mais alguns aqui, mas mais esse também. Os 12 que foi lá espiar a terra prometida. 10 tiveram uma visão e 2 tiveram outra visão. Quantos concordam comigo? Mas eles viram a mesma coisa no natural? Sim, no natural sim. Os caras eram grandes, a melancia era grande, o cacho de uva era grande, a banana tinha que comer em família. Só agora já estou, estou dando uma floreada já. Mas eu sei que a uva eles tiveram que trazer em 2. Então só estou por essa cacho de uva, eu estou só tentando imaginar as outras frutas. Agora chegou lá para falar, dar o relatório. 10 falaram assim, ei, não vai dar não. Eles vão devorar a gente, é muito grande, lá só tem gigante. Nós somos gafanhotos, nós somos um bichinho pequeno perto deles, vai pisar e não vai fazer assim. Agora Josué e Caleb, ei, não, nós vamos devorar eles, como pão.
Se Deus está conosco, nós vamos destruir todo mundo. Eles não são páreo para nós. Irmãos, tem divergência de visão aqui, tem ou não tem? É aí que eu volto a falar, que a fé tem uma visão. A fé não é cega. Pedro andou enquanto ele estava fixo em Jesus, naquela voz. Mas ele não estava vendo direito, mas ele tinha um rumo. Era ali que ele estava com a visão dele lá, e a palavra foi liberada, então ele andou sobre as águas. O problema é quando ele tirou a visão da fé e olhou para o natural. É água, é vento. Então a visão, ou melhor, a visão de fé é só os crentes ousados que vai ter. Você precisa se mover no sobrenatural. E eu quero que você entenda que a fé nos leva a enfrentar problemas grandes. Como por exemplo Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça. Irmãos, aqui nessa situação ele está falando, olha, acabou todos os recursos, tudo que eu podia me apegar, tudo de bom que eu poderia ter, qualquer segurança que eu poderia ter, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do apreço, que nos currais não haja gado. Ou seja, tudo que eu podia ter de segurança, de sustento, de comida, de dinheiro, acabou tudo. Mas ele diz assim, mesmo assim, eu tenho fé, eu creio, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele diz o seguinte, a minha fé vai me levar a andar como a corça, andar por lugares altos. O que significa isso? Que a corça no tempo da seca ela procurava, subia os lugares mais altos que o ser humano não poderia, para procurar água. Ele tinha um faro apurado para isso. Então ele está falando, olha, mesmo que você está passando no vale da sombra da morte, não tenha medo. Deus faz os teus pés como os da corça. Você vai andar sobre os problemas, mesmo que esteja problema, você vai andar por cima dos problemas. Eu posso escutar um amém? A fé nossa não é só para ter vitória, mas é para ter o sobrenatural de Deus no meio das dificuldades. Filipenses 4:13. Todo mundo usa esse versículo de forma muitas vezes errada. Tudo posso. Eu posso passar, eu posso ser rico, eu posso ganhar dinheiro. Pode, é verdade, mas não era esse o contexto. Lê antes, que Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver bem em qualquer circunstância. Eu já tive muito e já passei necessidade. Eu sei viver na bonança e sei viver na escassez. E aí o versículo 13 completa: porque tudo eu posso estar muito bem de vida, mas posso estar muito mal. Mesmo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho fé para enfrentar as tempestades. Eu não vou naufragar na fé. Entenda isso. A fé chama a existência as coisas que não existem. Fala a rocha, Moisés, que vai sair água. Fere a rocha, Moisés. Aonde que rocha sai água, mano? Só quem tem fé. Em nome de Jesus, Deus, se for possível para te saciar, Ele vai tirar a água da rocha, porque Ele é um Deus do sobrenatural. A fé em Jesus Cristo é a chave para entrar no sobrenatural. Hebreus 12, versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus, porque você vai viver o sobrenatural. Quando Pedro desfocou, ele afundou. Fica de pé em nome de Jesus. Fala assim: é a minha fé que vai me levar a vencer o orgulho, o medo, romper com a incredulidade e sair do comodismo. Se você quiser repetir, fala assim: eu decido nessa manhã agir em fé, sair do barco, sair da zona de conforto e me arriscar, lançar ao mar, e eu vou ver o sobrenatural na minha vida. Aleluia. Abre a sua boca e levante as suas mãos e comece a crer de todo o teu coração. Comece a crer de todo o teu coração que o teu milagre vai chegar.
Teu milagre vai chegar. Deus vai liberar recursos. Deus vai curar. Deus vai transformar. Deus vai salvar. Tem fé aqui. Tem fé nesse lugar. Se tem homem e mulher de fé, sai do seu lugar e ande sobre as águas.